Seja muito bem-vinda a mais uma Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa Sexta da Gratidão, número 281. São 281 sextas-feiras aqui com todas vocês, falando sobre gratidão. E hoje eu quero fazer uma live um pouco diferente. Hoje eu não vou trazer ali os 3 passos, as 5 dicas, o que você precisa fazer, né? Hoje eu quero estar aqui muito mais conversando com você, trazendo, como eu sempre digo, né, experiências do que aconteceu nessas últimas semanas, ou nessa semana especificamente. E essa última semana eu refleti muito sobre uma coisa que talvez a gente fale pouco, que é o que sustenta você quando a vida aperta. Já parou para pensar sobre isso? Como é que tem sido aí para você? Que experiências você tem vivido, né? E essa é uma reflexão que ficou muito forte para mim, principalmente esses últimos dias. E eu sou uma pessoa, gente, que sempre valorizou conhecimento, né? Eu tenho pós-graduação, MBA, já recebi até convite para fazer um doutorado na Suécia. E eu continuo me especializando, continuo acreditando em desenvolvimento profissional. Eu sou uma pessoa que, né, fala até assim, sou a louca dos cursos, sempre que eu vejo uma oportunidade, eu gosto de estar me aperfeiçoando. Mas não tem nada de errado em a gente querer fazer, né, o próximo curso, a próxima formação, a próxima especialização, fazer ali uma certificação, um doutorado. Por quê? Porque conhecimento sim abre portas, né? Conhecimento ele amplia teu repertório. Conhecimento ele transforma carreiras, né? Mas essa semana eu fiquei bem reflexiva e fiquei pensando também quanto tempo, né, a gente investe desenvolvendo o nosso currículo e em quanto tempo a gente investe desenvolvendo aquilo que nos sustenta por dentro, né? Porque chega uma hora, gente, que o diploma, ele não vai resolver tudo nem responder tudo para você, né? Tem situação que não é o MBA que vai te acalmar, entende? Não é mais uma certificação que você faz que vai te ajudar a atravessar uma situação difícil que você pode aí estar vivendo. Não é o próximo curso técnico que vai responder aquela pergunta que só você sabe em silêncio. Então, são esses questionamentos, né? E aí eu comecei a pensar no quanto é importante também a gente buscar conhecimento espiritual, energético, emocional, de autoconhecimento mesmo. E não para substituir o conhecimento técnico, mas para ampliar, né, a nossa capacidade da gente o quê? Se sustentar. Então, como é que tem sido isso no seu dia a dia, né? Nos seus momentos difíceis? Quando tudo está bem, parece até que a gente nem precisa, né, de nada disso. E eu sempre falo assim, né, que é até curioso, porque quando a vida está organizada, a gente nem percebe a importância dessas ferramentas. A gente trabalha, entrega resultado, resolve, né, aí as suas coisas, você talvez aí cuide da sua família, faz reuniões, planeja, né, a próxima viagem, paga as suas contas, porque faz parte, né, da nossa rotina. Mas e aí, quando alguma situação aperta, né? Como é que você tem sustentado isso? Porque a vida segue, a rotina ela vai seguir e tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, né? Você muitas vezes até tem acesso, né, a algumas ferramentas aí, eu falo de autocuidado. Talvez você tenha aprendido, né, meditar, você talvez tenha alguma prática de oração, você talvez tenha alguma técnica de respiração. E você talvez até tenha uma prática energética, né, que faça sentido para você. Eu tenho várias e ensino várias, né, para as pessoas. Talvez você tenha até feito terapia, independente se é uma terapia energética, vibracional ou tradicional. Talvez você tenha livros que te ajudam. Eu tenho sempre muitos comigo, né? Talvez você faça parte de uma comunidade, tenha uma mentora, uma amiga, alguém ali que você consegue conversar abertamente. Mas será que você usa todos esses recursos que estão ali a teu favor, né? E essa é uma pergunta que eu também faço para mim, tá, gente? E esses dias eu me perguntei mais ainda, quais são os acessos que eu tenho
e que eu não estou utilizando? Ou quais são aqueles que eu já criei a disciplina de utilizá-los todos os dias? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de mais uma ferramenta, de algo novo. E talvez o que esteja faltando aí seja você voltar e a utilizar as ferramentas que você já tem, que você já possui, e que por uma falta de talvez decisão ou disciplina você não está conseguindo, né, utilizar. Mas quando a situação aperta de verdade, agora pensa aí comigo. Quando alguma coisa sai do lugar, né? Quando chega alguma notícia que você não estava esperando. Quando você sente medo, quando você sente insegurança, quando existe ali uma decisão importante que você precisa tomar. Às vezes até quando o trabalho da gente pesa, porque isso acontece, né? Tem situações ali que alguém da família precisa de você, quando você muitas vezes não tem controle, né, sobre o que vai acontecer, para onde é que você vai? Em que ou em quem você acredita? A quem você pede ajuda? O que você faz para você voltar, né, para si mesma? Existe aí alguma prática que muitas vezes te ajuda a desacelerar? Como é que tá isso para você hoje? Você sabe reconhecer quando a tua energia ela não tá boa, quando você se conecta com pessoas e lugares e aquilo não te faz bem, quando você precisa se afastar, né, de um pouco ali de excessos de estímulos que a gente tá aqui toda hora com muitos estímulos, principalmente no digital. Você consegue pedir ajuda? Você consegue simplesmente dizer: eu não estou bem. Hoje eu preciso me cuidar, né? E eu acho que essa também é uma forma, né, muito importante de autoliderança. A gente ter essa autopercepção, a gente se auto-observar, a gente se autoliderar para entender o que é que eu preciso agora. E aqui não é sobre acreditar igual, né? Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para todos vocês, né? Quando eu falo sobre espiritualidade, quando eu falo de energia, eu não estou dizendo que todo mundo precisa acreditar nas mesmas coisas que eu. Porque, gente, espiritualidade é muito pessoal, né? Fé é muito pessoal, por isso que existem diferentes doutrinas e as pessoas seguem aquilo que faz sentido. Mas aqui é as práticas, né, que fazem sentido para mim, talvez não façam para você. E tá tudo bem. Por isso que existem diversas, né? Porque talvez para você e para mim seja uma oração, para outra pessoa pode ser a meditação, para uma outra pode ser estar na natureza. E para muitas pessoas pode ser diversas, né? Tem momentos que eu quero estar em silêncio, talvez você também queira estar em silêncio. Talvez para outras pessoas o que faz sentido, o que para mim faz muito, seja uma prática energética, né? Ali em alguns momentos seja também conversar com alguém. O ponto não é a ferramenta certa, o ponto é você hoje tem ferramentas, né, que te ajudam a você voltar para o teu centro, ferramentas que te ajudem a acalmar, ferramentas que te ajudem a te colocar em estado de presença e você sentir isso de verdade, né? E aqui o que eu vejo, né, que talvez a gente esteja formando muitos profissionais brilhantes, mas ao mesmo tempo pessoas exaustas. Isso me faz pensar muito, inclusive no mundo corporativo, né? A gente investe muito em competência, a gente investe muito em produtividade, né? A gente está sempre buscando liderar melhor, em estratégia, em inteligência artificial, né? Que eu falo que é ali a competência, né? Do momento também faz parte. A gente muitas vezes investe em idiomas, porque dependendo do momento da carreira, ter um novo idioma é importante, ou ter fluência, né? A gente investe ali em novas certificações, a gente investe nas metas e faz parte. Mas será que a gente também está aprendendo e investindo a cuidar da nossa energia na mesma proporção? E é esse ponto aqui que eu quero chegar. Será que a gente está aprendendo, né, a perceber quando a gente chega no nosso limite? Porque não adianta, gente, você ter um currículo maravilhoso e você tá tipo assim, completamente desconectada de você. Hoje, para mim, isso não faz sentido. Não adianta você crescer profissionalmente e você perder a capacidade de sentir paz.
porque hoje isso é muito importante. Não adianta a gente conquistar o próximo cargo e você não ter recursos para sustentar tudo isso dentro de você. E é aqui onde eu quero chegar, né? Que para mim o verdadeiro desenvolvimento ele seja muito mais amplo, né? Desenvolver a carreira sim, sempre, mas também desenvolver consciência, desenvolver fé. E aí eu sempre falo cada um com a sua, né? Desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolver a capacidade de pausar, de entender quando é hora, né? De fato ali de você parar, desenvolver a capacidade de pedir ajuda, desenvolver a capacidade de perceber a sua própria energia, de como você está, né? Como é que está ali o teu estado de presença, o teu sentir, o que que te faz bem de verdade, e aí pensando por dentro, né? Então, a pergunta que eu quero deixar aqui hoje para cada uma de vocês, e eu não quero terminar essa live, né? Eu falo assim, te dando ali só uma tarefa, mas eu quero deixar algumas perguntas para você hoje, para que você possa sair daqui refletindo, mas também tomando decisões, tendo mais consciência sobre a disciplina que você pode ter aí, né? E a pergunta primeira é: o que que sustenta você quando a situação aperta? Quais são as ferramentas que você tem e você até pode estar esquecendo de usá-las, né? O que que você busca ou onde você busca força quando você não consegue resolver sozinha? E talvez eu acredito que uma das perguntas mais importantes que eu quero deixar hoje aqui para você é: você está apenas cuidando da sua carreira, da sua família, ou também da mulher que precisa sustentar essa carreira e essa família? Porque essa mulher também precisa de atenção, mas essa mulher também precisa de descanso. Essa mulher precisa também de fé. Essa mulher também precisa de quê? De silêncio. E essa mulher também precisa de pessoas, né? Essa mulher precisa de quê? De recursos internos. E quando a gente olha e se percebe que sim, todos nós temos recursos internos, todos nós temos ferramentas, né? Pessoas que podem nos proporcionar essa leveza, essa paz interior. Então, hoje aqui, né, para a gente fechar a nossa cesta da gratidão, hoje a minha gratidão passa muito por tudo isso, por perceber que sim, existem diferentes formas de conhecimento, porque tudo que eu aprendi, né, tecnicamente aí ao longo da minha vida foi sempre muito importante e ainda é, mas também por tudo que eu venho aprendendo sobre mim mesma, sobre espiritualidade, sobre energia, sobre presença e sobre aquilo que me ajuda a voltar para o meu centro. E talvez hoje você possa agradecer também por alguma ferramenta, por alguma pessoa, por alguma crença, talvez até uma experiência que já te sustentou, né, ali em algum momento difícil. Porque muitas vezes a gente só percebe o valor desses recursos que a gente tem quando a gente realmente precisa deles, né? Então, assim, hoje eu quero deixar essas perguntas de reflexão para que você possa parar e entrar em estado de consciência, quais são ali nesses recursos que você já tem. E essa foi a nossa Sexta da Gratidão, número 281. Uma conversa um pouco diferente, mas eu acredito que uma conversa, né, eu falo assim, mais humana, mais de perto, vivida nessa semana muito próxima. E eu, assim, adoraria saber aqui nos comentários, né, o que que te sustenta quando alguma situação, né, ali vem difícil, quando a vida aperta, né? Não precisa explicar muito. Pode ser ali você colocar uma palavra. E essa palavra que você pode colocar pode ser fé, né, família, oração, natureza, terapia, pode ser ali meditação, né? O que que para você hoje faz sentido? Energia, para mim eu estou muito conectada energeticamente, né? Comigo, com a natureza, com os pássaros, mas também pode ser que seja para você o que é amizade, né? E tá tudo certo. Pode ser que seja ali o silêncio, porque às vezes sim silenciar, né? Eu sempre falo silenciar também é comunicar. E talvez a tua resposta também ajude alguém que pode estar conosco aqui assistindo, né, esse vídeo. E se essa conversa fez sentido aí para você, né, curta esse vídeo, compartilha ali com alguém que precisa se lembrar, né, de cuidar também do que acontece por dentro. Segue aqui o canal, né, para que você possa acompanhar aí, possa é,
tá alinhada aí, né, com tudo que eu trago, mas também começar a acompanhar as nossas cestas da gratidão. Então, que você tenha aí uma fantástica cesta da gratidão e que, além de continuar crescendo, você nunca esqueça de construir e utilizar os recursos que te sustenta durante essa jornada aí, enquanto você cresce. Um grande beijo para todas vocês e a gente se vê por aqui nas redes sociais.